Na vasta coleção de deuses e seres sobrenaturais nas crenças humanas, o nome Yahu, o Deus da Bíblia, se destaca e é lembrado há muitos séculos. Yahu, aquele cujo nome ressoa através dos tempos como o Deus único da Bíblia, mas cá entre nós, já se perguntou qual seria a verdadeira origem deste ser tão venerado? Curiosamente, há quem diga que ele não se limitava a uma única forma ou nome. Há rumores de uma ligação com os enigmáticos Anunnaki, deuses da antiga Mesopotâmia. O que sabemos é que a influência de Yé transcende a história hebraica, insinuando-se nas profundezas das tradições e crenças do antigo Oriente Próximo. Por que esse nome é tão influente e profundo? Quem é ele realmente? Ele é o todo-poderoso Deus adorado pelas religiões que vêm de Abraão? Ou será que não? Quem ou o que poderia ser Yahu? Poderia Yahu ter laços com os Anunnaki que não conhecemos? Hoje, vamos continuar então a escavar essa origem misteriosa nos textos sagrados. Os livros sagrados dos seguidores de Abraão nos falam sobre um Deus que parece dirigir uma grande mostra no cosmos. Este Deus cria o universo, as estrelas, os animais, as plantas, as pessoas e tudo o que sabemos. Este Criador Todo-Poderoso é frequentemente chamado de Yé nestes textos. Entretanto, não é curioso como essa imagem de Yé parece evoluir com o passar do tempo, conforme se entrelaça com a cultura e as tradições dos hebreus? Este nome não é apenas uma etiqueta, é como uma porta que nos permite ver como as ideias das pessoas sobre Deus mudaram ao longo do tempo. Influências diversas, oriundas das crenças cananeias e mesopotâmicas, foram sendo incorporadas, transformando-o de uma divindade regional para um ser supremo. Representa nossa busca sem fim para entender o universo e nosso lugar nele. O nome Yé teve um grande efeito em nossa história compartilhada, moldando sociedades, influenciando costumes e guiando a história da humanidade. Mas o que dizem as inscrições e tradições orais a respeito deste Deus do deserto? Como seu culto se espalhou entre as tribos nômades, até mesmo antes de se consolidar na Bíblia? Essa é uma pergunta que nos leva à primeira referência concreta de Yé fora das Escrituras. Prepare-se, pois agora vamos à Estela de Moabe. Nossa referência mais antiga a Yé é encontrada na Pedra Moabita, ou na Estela de Mesa, erguida pelo rei Mesa de Moabe por volta de 840 a.C., celebrando sua vitória sobre Israel. A Estela de Moabe. Essa relíquia fascinante que nos dá um vislumbre da antiguidade, inscrita pelo rei de Moabe. A estela descreve a vitória moabita com orgulho e reverência ao deus Quemos, mas o que mais chama a atenção é a referência a Yahu, apresentado como um deus israelita, já conhecido naquela época. A estela conta uma história semelhante à encontrada em 2 Reis 3, com uma diferença crucial. A estela proclama uma vitória de Moabe, enquanto a Bíblia reivindica a vitória de Israel. Interessante como Yahu já aparece como uma figura central para o povo israelita, um Deus cuja presença era sentida em campos de batalha e Mesmo então, Yahu estava lá, em meio à poeira e ao sangue, definindo os destinos das tribos de Israel. Mas isso nos leva a uma questão intrigante. Como um Deus regional ganhou tamanho destaque entre povos distintos? E mais, o que revelam outras inscrições arqueológicas sobre esse nome que ecoa pelos séculos? Vamos agora olhar para uma descoberta impressionante feita nas ruínas de Soleb, onde um certo Chazu de Yé nos aguarda com mais segredos. Em 1844, o arqueólogo Carl Richard Lepsius escavou as ruínas da antiga cidade de Soleb, na Núbia, revelando um segredo antigo. Nessas ruínas, foi encontrada uma inscrição curiosa: Chazu de Yé. Intrigante, não? Esses Chazu eram grupos nômades que percorriam os desertos em busca de terras e água, e ali naquelas pedras, Yé é mencionado como uma divindade associada a esses povos do deserto,
séculos antes de sua consolidação na tradição israelita. A referência a Yé, conectada ao Shu, sugeria que este Deus havia sido adorado por outro grupo muito antes das narrativas bíblicas terem sido escritas. O que essa descoberta sugere é que Yé não era apenas uma divindade de Israel e Judá, mas possivelmente um Deus venerado por diversos povos da região. A presença do nome em terras tão longínquas nos faz refletir. Será que Yahu foi, em suas origens, um Deus nômade, guiando tribos pelas inóspitas paisagens do deserto? Se os Chassu de Yahu o adoravam, o que teria motivado os hebreus a adotá-lo como sua divindade principal? Essas inscrições levantam mais perguntas do que respostas. Mas isso é o que as torna tão fascinantes. E então, a mente nos leva para a narrativa bíblica do Êxodo, onde os hebreus, também em meio ao deserto, encontram seu Deus. Poderia essa referência arqueológica estar conectada ao papel de Yé como um guia para os errantes? Vamos mergulhar agora na teoria que sugere Yahu como um Deus do deserto e ver onde essa trilha nos leva. Uma teoria sugere que Yahu era, em seus primórdios, um Deus do deserto, um guia que conhecia os segredos das terras áridas e, com sua mão divina, conduzia os nômades a refúgios de água e sombra. Não é à toa que, durante o Êxodo, os hebreus se apegaram a essa figura protetora. Pensemos, atravessar o deserto do Sinai não é tarefa fácil, e foi ali que Moisés clamou por uma força maior. Yé era então esse espírito do deserto, um Deus acostumado a trilhas secas e oásis escondidos. Imagens relacionadas ao fogo no livro do Êxodo, como a coluna de fogo e a nuvem que guiava os hebreus, juntamente com a habilidade de Yahu de conduzir Moisés até fontes de água, dão força a essa ideia. Nos textos bíblicos, Yahu se manifesta como um guia que conhece bem os caminhos tortuosos. Não surpreende que os Chassu de Yahu pudessem ter confiado nele antes mesmo dos hebreus. Afinal, no deserto não se pode dar as costas àquele que conhece as fontes ocultas. No entanto, muitos acreditam que Yahu se originou como um deus menor dentro do panteão cananeu e foi adotado pelos nômades Chassu durante seu tempo na região. Mas como foi que esse Deus, inicialmente ligado a uma geografia específica, se transformou no ser universal dos textos sagrados? Essa transição é uma das grandes questões teológicas e culturais de nosso tempo. Vamos agora explorar a evolução do politeísmo ao monoteísmo, a evolução de Yé de uma divindade menor no panteão cananeu para o Deus supremo dos hebreus. É uma história de transformação gradual e profunda. Nas origens, ele era uma divindade entre tantas outras, ocupando seu lugar no vasto panteão cananeu. Havia os deuses da fertilidade, das tempestades, das colheitas, e havia Yé, o deus do deserto. É interessante observar como, em meio a essa pluralidade divina, ele foi ganhando destaque entre os hebreus. Talvez tenha sido a natureza impiedosa do deserto ou os desafios enfrentados nas terras de Canaã que fizeram dele o guardião mais confiável, aquele que merecia primazia. No final da Idade do Bronze, diversas divindades estavam associadas a cidades poderosas. Israel tinha sua divindade nacional, mas ainda reconhecia um panteão, assim como outros povos antigos. Durante os tempos dos juízes e dos primeiros monarcas, Yahu dividia espaço com divindades como Baal e Astarote. No entanto, em meio às disputas e crises, a figura de Yé foi se consolidando. Ele passou de um deus regional a um símbolo de unidade para as tribos dispersas. A teologia hebraica começou a definir Yahu não como um deus entre outros, mas como o único ser divino verdadeiro, o Criador e mantenedor do cosmos. A palavra Yé é um antigo artefato linguístico, profundamente enraizado nas línguas semíticas e carregando ecos das civilizações que as criaram. Nas línguas semíticas, o nome de Yé está associado ao verbo ser. Quando Moisés questionou a identidade de Deus, a resposta veio como um enigma: Eu sou o que sou. R-E-A-R-R-E. Essa expressão encontrada no livro do Êxodo reflete a natureza atemporal e infinita de Yahu, um nome que não apenas o define,
mas também foge de qualquer definição, como se o próprio conceito de divindade estivesse além da compreensão humana. Com o tempo, esse nome sagrado sofreu transformações e variações. Yahu tornou-se conhecido também como Elohim e Adonai, cada título revelando um aspecto diferente de sua divindade. Há uma riqueza linguística nessa evolução que reflete a busca dos hebreus por capturar a essência de seu Deus em palavras. Outras interpretações do seu significado incluem aquele que faz o que foi feito e aquele que traz para a existência tudo o que existe. É fascinante como, através das gerações, o nome foi carregando camadas de tradição, desde os rituais no deserto até as orações nos templos. E ao falar do nome, não podemos ignorar a relação que ele passou a ter com a monarquia em Israel e Judá. Os reis o invocavam como guia e protetor de seus reinos. A próxima parada é ver como Yé influenciou os tronos e a política dos reis de Judá, moldando a história daqueles que ousavam governar sob sua autoridade. No reino de Judá, adorar a Yá não era apenas um ato religioso, era o próprio pilar sobre o qual se apoiavam os reis e sua identidade. Yé era visto como o protetor do povo, e os habitantes de Judá acreditavam que haviam sido escolhidos por ele, uma divindade que influenciava desde tradições religiosas até decisões políticas. Ora, como governar sem a bênção daquele que for aceito como o Deus Supremo? Yé tornou-se uma força política, moldando alianças e dando legitimidade aos tronos. Os reis de Judá eram vistos como os representantes terrestres de Yá, escolhidos por ele para liderar seu povo, conferindo-lhes poder político e religioso, campanhas militares. Eles consultavam profetas para saber a vontade do Deus do deserto. O próprio templo em Jerusalém se tornara um centro de adoração onde o nome de Yahvé era exaltado. Mas o que acontecia quando outro Deus entrava em cena? Idolatrias e cultos estrangeiros frequentemente ameaçavam a exclusividade de Yá, gerando conflitos que marcaram o reino. Quando um rei desviava dos preceitos divinos, lá vinha a mão pesada dos profetas, para lembrar quem realmente detinha o poder. A transição de Yá, de uma divindade local para o único Deus do povo hebreu, é uma das mudanças mais marcantes da história religiosa. No judaísmo, o nome de Deus era considerado sagrado demais para ser pronunciado, então as consoantes IKHWH foram usadas como um lembrete para dizer Adonai Senhor, em vez disso. A evolução teológica de Yá foi um processo gradual, cheio de desafios culturais e políticos. Nos livros de Reis, Crônicas e dos Profetas, vemos os esforços contínuos de profetas e líderes para erradicar a idolatria e promover a adoração exclusiva a Yá. A luta contra os deuses estrangeiros não era apenas religiosa, era também uma batalha pela identidade nacional de Israel e Judá. Após o cativeiro babilônico no século 6 a.C., o poder de Yá foi codificado nas escrituras hebraicas, que foram canonizadas durante o período do Segundo Templo. Nesse cenário, a teologia hebraica começou a definir Yá não como um Deus entre outros, mas como o único ser divino verdadeiro, o Criador e mantenedor do cosmos. O conceito do Messias como o Criador, Preservador e Redentor do universo foi incorporado ao pensamento hebraico, consolidando ainda mais a centralidade de Yá na religião. Mas essa consolidação do monoteísmo não aconteceu sem resistência. O povo oscilava, tentado pelas tradições politeístas que persistiam ao redor. Essa constante narrativa dos profetas pavimentou o caminho para uma teologia mais complexa. E ao passo que Yá se solidificava como o único Deus, surgiam questionamentos sobre sua origem, natureza e possíveis conexões com outras divindades. Conexões que nos levam a pensar sobre possíveis influências externas, talvez até mesmo de outro mundo. E assim, nos deparamos com a intrigante perspectiva alienígena. E se por um instante deixássemos as interpretações tradicionais de lado e nos voltássemos para as teorias mais ousadas? A ideia de que Yá pudesse ser uma entidade física, talvez um membro dos misteriosos Anunnaki,
ecoa entre os defensores da teoria dos antigos alienígenas. Ora, seria possível que aquilo que os antigos chamavam de deuses fossem, na verdade, visitantes de outras partes do cosmos? É curioso pensar que muitos eventos descritos na Bíblia, do Êxodo à destruição de cidades, carregam detalhes que se encaixam com relatos de possíveis intervenções extraterrestres. A teoria dos alienígenas antigos posiciona esses seres como entidades físicas que visitaram nosso passado remoto, levantando questões sobre se Iá era uma entidade específica ou se seu nome representava um grupo de indivíduos. Alguns sugerem que Iá e os Elohim da Bíblia seriam, na verdade, seres avançados que, ao interagirem com os humanos primitivos, foram adorados como divindades. Afinal, quem além de uma força superior poderia guiar um povo através do deserto, fornecer alimentos misteriosos como o maná e comunicar-se de formas tão sobrenaturais? Não há dúvida de que a tradição bíblica está repleta de fenômenos que desafiam explicações simples. Ao aprofundarmos essa análise, encontramos semelhanças marcantes entre algumas das renomadas entidades Anunnaki e as características de Iá. A ideia de que Iá e os deuses Anunnaki compartilhariam raízes comuns pode parecer fantasiosa à primeira vista. No entanto, há quem argumente que, ao compararmos Iá com deuses mesopotâmicos como Enki e Ninurta, surgem paralelos intrigantes. Os Anunnaki eram divindades poderosas, responsáveis por moldar o mundo e interagir diretamente com a humanidade. Iá, por sua vez, também exibe características de um deus ativo, que se envolve nos assuntos humanos, guia seu povo e exerce seu poder sobre a natureza. Seria ele, então, uma versão adaptada dessas figuras mesopotâmicas? Há detalhes nas narrativas bíblicas que evocam as lendas sumérias. Tomemos como exemplo o dilúvio. A história de Noé ecoa a epopeia de Gilgamesh, em que os deuses causam uma inundação para punir a humanidade. Além disso, Iá também mostra traços de um deus guerreiro, lembrando Ninurta, o deus da caça e da guerra. Ambos representam figuras de autoridade, protetores de seu povo, e exigem devoção exclusiva. É como se Iá incorporasse diversos aspectos de um panteão, emergindo aos poucos como uma divindade única, capaz de dominar elementos e exercer justiça. No entanto, a questão permanece. Se Iá compartilha atributos com os Anunnaki, isso significa que ele é um reflexo dessas antigas crenças? Ou há algo mais profundo por trás dessa relação? Alguns levantam a hipótese de que os deuses da Mesopotâmia e Iá seriam manifestações diferentes da mesma força cósmica, adaptadas conforme as tradições e culturas se desenvolveram. Uma especulação fascinante, não é? E com essa comparação surge outra dúvida. Qual seria o papel de Iá na destruição de Sodoma e Gomorra, tão semelhante às ações dos deuses mesopotâmicos? Vamos explorar Sodoma e Gomorra, cidades cujos nomes evocam pecado e destruição. A Bíblia nos conta que Iá, furioso com a corrupção e a depravação de seus habitantes, decidiu aniquilá-los com fogo e enxofre. Em Gênesis 19. Desce de sua morada e, acompanhado por 2 anjos, visita Abraão e informa que, se os pecados das cidades forem confirmados, elas serão destruídas. O relato é carregado de simbolismos e mistérios, e muitos já se perguntaram: essa foi uma ação de um Deus moralista ou haveria outra motivação? Curiosamente, registros mesopotâmicos também falam da aniquilação de cidades pela vontade divina, utilizando meios que se assemelham a fenômenos naturais catastróficos. Teriam os hebreus reinterpretado essas antigas lendas para reforçar o poder e a justiça de Iá? Poderiam imaginar os antigos espectadores como uma explosão vulcânica ou a queda de um meteorito, associando isso à fúria de um deus? Yahu, o Deus que caminha entre as cidades dos homens, age de forma direta, como se para lembrar que a ordem cósmica deve ser mantida? Os antigos textos da Bíblia referem-se a Deus como Elohim, um termo que, curiosamente, é plural. Isso, por si só, já desperta curiosidade e especulação. Seriam os deuses bíblicos uma coletividade, um eco dos antigos panteões mesopotâmicos,
como o dos Anunnaki. Alguns estudiosos sugerem que, nos primórdios das tradições hebraicas, havia a crença em uma hierarquia divina, onde até mesmo Ié poderia ter feito parte de um conselho de deuses. Os Anunnaki, conhecidos como os deuses que governavam a terra e o submundo na mitologia suméria e acadiana, poderiam ser os progenitores conceituais dos Elohim. Ao longo do tempo, a narrativa hebraica teria absorvido e adaptado essas ideias, transformando-as na imagem de um Deus único e soberano. Mesmo nos textos bíblicos, há indícios de que Iá dialogava com outros seres divinos. Em Gênesis, por exemplo, ele diz: "Façamos o homem à nossa imagem", um indício de que não estava sozinho. Será que estes outros eram os Elohim, deuses antigos cujos ecos ainda se faziam ouvir nas Escrituras, sejam eles anjos, seres celestiais ou os próprios Anunnaki? Outro nome, a êssia de um grupo de deuses, levanta questões sobre a origem da divindade. Isso nos leva a pensar: será que os hebreus, ao longo dos séculos, passaram de um politeísmo originário, um panteão à moda dos mesopotâmicos, para a centralização de sua fé em Ié? É uma hipótese envolvente que nos deixa à beira de um abismo teológico. Com essas perguntas em mente, caminhamos para as reflexões finais. Apesar das origens misteriosas e possíveis conexões de Yahu com outros deuses, e até mesmo com teorias alienígenas, sua influência sobre a humanidade é inegável. A devoção e o desejo de entender o divino têm moldado culturas e civilizações ao longo dos séculos. Mas a questão que permanece é: por que continuamos a reverenciar Ié como um Deus supremo, mesmo quando tantas histórias e influências antigas apontam para um passado complexo e multifacetado? Poderia ser que, na busca por sentido, os povos antigos tenham encontrado em Iá uma representação do divino que ressoa até hoje? Talvez não se trate apenas da adoração a um Deus, mas da busca por algo maior em nós mesmos, uma divindade interna que anseia por respostas. E se, afinal, a verdadeira essência de Ié não estivesse apenas nos textos sagrados, nas estelas antigas ou nas inscrições em pedra, e se, em vez disso, estivesse em nossa contínua busca por compreender o cosmos e nosso lugar nele? Os paralelos com os Anunnaki e outros deuses sugerem que a evolução espiritual dos hebreus foi parte de um processo mais amplo de questionamento e transformação. Yahu, o Deus que atravessou desertos, se transformou ao longo dos séculos, assim como nossa compreensão do divino. Fica o convite: será que nossa busca espiritual não é, na verdade, um espelho da evolução das civilizações? Talvez o verdadeiro mistério de Yahu não esteja em saber se ele foi um Deus, um alienígena ou uma invenção humana, mas em como ele continua a nos provocar, a nos inspirar e a nos desafiar. E com essas reflexões, encerro este ciclo, deixando no ar a pergunta: até que ponto estamos prontos para explorar a divindade dentro de nós? Se gostou dessa jornada e quer continuar explorando esses mistérios, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos episódios, cheios de mistérios e revelações sobre o universo, a espiritualidade e a origem dos deuses. Vamos juntos desvendar os segredos que o tempo escondeu.